seguir aqui. Então, de 2020 para cá, o Senhor tem nos abençoado, né? Com essa vida em família, vida em lar, que a gente sabe que tem uns percalços, mas o Senhor é maravilhoso, tem tomado conta de todas as coisas. O início do namoro foi... Então, e aí, quando nós casamos, falando, a gente ficou na igreja diferente, né? Eu fiquei na Assembleia de Deus e ficou na Igreja Batista, né? Depois de casados. E uma... Só que para mim, eu disse, eu não quero ir, né? Eu não queria ir, porque eu nasci na Assembleia de Deus e eu queria continuar ali, né? E a irmã disse, irmã, mas você está errada, né? A mulher, ela tem que seguir o esposo. E no... Peraí, já botar meu joelho aqui no chão. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu disse, pois eu vou obedecer, né? O que as escrituras dizem. Então, fui para a Igreja Batista, passei um ano lá, com uma experiência muito boa, né? Uma igreja que ensina, aprendi muita coisa, né? Mas orando, né? O tempo todo orando. Até que o Senhor falou conosco, né? E quebrantou o coração dele. Aí ele veio, né? Passou um ano na Batista, no dia do ano seguinte, a gente ficou na Assembleia de Deus, né? E aí Deus começou a todo na nossa vida ali, né? Nos colocou na frente dos jovens, né? Trabalhamos com a mocidade na Assembleia de Deus, né? E os propósitos do Senhor foram mais adiante, né? Hoje nós estamos na frente de uma congregação, né? Eu falava para ele assim, eu disse, eu não quero mais trabalhar com jovens, né? Eu não quero mais... Toma aqui a igreja todinha. Aí foi isso que o Senhor fez. Aí o Senhor me deu uma congregação, né? E aí nós estamos lá na frente da congregação, né? E Deus tem trabalhado, né, em nossas vidas, nos sustentado. É muito difícil, mas Deus tem sustentado. Pronto. Assim, já entrando até na questão da experiência mesmo, né? Aqui nenhum de nós ainda temos filhos, né? Nenhum de nós aqui, nenhum apresentador que apresenta esse programa, né? Tem outro casal, que é o e a Amanda. Nós temos, inclusive, né? Vai participar do projeto. O primeiro que vai estar aí, tá fora do programa. Mas eu queria de vocês, como foi essa experiência? Desde o primeiro, né? Como foi que vocês descobriram? Houve algumas dúvidas, assim, porque eu, pelo menos, tenho. Como é que vai ser a questão da experiência com meu filho? O que eu tenho que ser? A gente sabe que tudo tem que ser de acordo com a Bíblia, né? E a Bíblia, ela é um grande manual para nossas vidas. E queria de vocês tiveram essa questão desse medo, o que foi que vocês fizeram para superar esse medo, enfim. Sim, o nosso primeiro filho, nosso primeiro é um sobrinho da irmã Rony, ele foi morar com a gente. Passou uma gente e a gente, na verdade, começou a passar os dias com a gente em casa e chamando a gente de tio. Um dia ele resolveu que eu era o pai dele e que ela era a mãe dele e ficou. Inclusive, eu achava que era seu filho, da irmã Rony. Aí, meu Deus do céu. Mas não é parente dele. Parente dela. É meu. Sobrinho dela. Parece mais com ele. Não, parece demais. Só tô vendo. E hoje ele já tem 12 anos. E essa coisa mais agradável. A gente começou a ter sempre de dificuldades, né, que o André citou aqui, mas a gente se programando para ter um filho demorou. A gente já teve filho com quase 6 anos de casado. E estava nos preparando, né, para não será não pode. Mas a gente sempre teve esse cuidado, sempre teve esse pensamento de ser pai. A apreensão existe sempre, ela existe. Em todo tempo que eu sou um pai, eu vou saber ensinar meus filhos. E é um desafio grande, assim, é um grande desafio essa questão da... Depois, o Gael também foi uma surpresa.
o Samuel veio, a gente não programou, mas e o Gael a gente não está esperando. Mas veio, graças a Deus. O período foi Porque muito assim- longo de um pro outro? O período Do Gael pro A gente Samuel. tem o Samuel tem 5, o Gael tem 1 ano. Excelente. Para quem não sabe, também, o irmão Gardenilson e a irmã Rony pegava a gente como quando nós chegamos no ela estava pegando no Templo Central. Isso? Dagmar Massa. Já estava lá? Já, a gente tinha Tava ido, lá. a gente tinha ido pro Dagmar Massa. A gente foi empossado no dia 3. Ah, sim. Inclusive na posse de vocês a gente não está. Deus, ó. Porque eu tinha ido no Natal. Justificado. A posse foi no dia, assim, eu lembro, no dia 26, nasceu 25. Coisa boa. Um presente. Sim. E aí, o irmão Gardenilson sempre foi uma Marrone, um casal que sempre trabalhou envolvido na obra, né, e ver os filhos e continuou essa rotina, né, essa vivência na obra do Senhor. E é muito lindo isso. Já? E como é a experiência do lar, assim? Como é o lar de vocês? Como é que houve adaptação? Lá, como é isso? Trabalhando sobre o lar, irmão Gardenilson, irmã Rony, a gente está tocando nessa tecla, né? Eu acho assim que Deus ele tem feito grandes coisas. Primeiro, tem falado comigo, com o Dalit, com os meninos aqui, tem sido tremendo, porque a gente tem sido despertado para falar sobre lar. Casa todo mundo tem. Casa, inclusive, bonitas, né? Muita gente tem muitas casas lindas, maravilhosas, mansões, mas nem todo mundo tem um lar, né? Inclusive, o episódio o que faz da casa um lar, né? E agora a gente está trazendo vocês para justamente falar sobre a rotina do lar. O que é que a gente sabe que nada é igual a todo mundo, né? Mas aí vocês da rotina do convívio mesmo. Às vezes as pessoas romantizam, né? Elas romantizam um pouquinho a questão de filhos, né? A gente vai aprender, até porque eu formada em pedagogia, né? Na verdade eu aprendo assim a cuidar de crianças, né? Dos outros, né? É uma coisa, né? E aí a gente aprende de uma forma, mas quando a gente ali para educar o nosso filho e orientar, né? A gente vê aquele desafio e a gente fica assim, o que fazer, né? Porque acontece muitas coisas diante de muitas situações que a gente fica se perguntando como é que a gente vai resolver. Porque quando a gente eu falar do filho de uma irmã, vou orientar aqui para você falar com o seu filho, né? É muito fácil. Mas quando chegar a minha vez de orientar, né, os meus filhos, ou eu ensiná-lo alguma coisa, aí é complicado, né? Você fica assim, meu Senhor, me dá sabedoria, né? Para me poder ter as palavras certas, para me ensinar corretamente, às vezes para não machucar. Lá em casa, eu sou a que corrige mais, né? O Gardenilson é mais passivo e eu sou aqui. Acho que vai ser assim, viu, meu bem? E aí eu sou mais dura, né? Ele não, ele é mais maleável com os meninos, né? Os meninos às vezes recorrem até para ele, né? No momento já sabe, já correm lá para ele. Exatamente. E então, mas assim, como eu disse, eu tenho pedido sabedoria a Deus, né, para nos ensinar a ensiná-los, né? Porque não é fácil. E é isso. E assim, essa questão de a gente estava falando, a gente assumiu a igreja lá no dia 3, nossa primeira congregação, e 12 dias depois a gente teve um filho, o primeiro filho recém-nascido. O David já veio com 3 Então anos. a experiência do ministério foi junto com Isso. Com a experiência de ser pais. E há essa questão da gente saber equilibrar, e às vezes é difícil. A gente saber equilibrar a igreja era relativamente grande, e a gente sem experiência nenhuma, nem com a igreja, nem com ser pai. E
E ter que administrar essa questão de tempo, família, igreja, trabalho. A gente sempre trabalhou, o Marrone passou um período trabalhando online, né, no tempo da pandemia, e aí ficou mais em casa com as crianças, depois ficou sem trabalhar, agora voltou. E graças a Deus, meu trabalho um dia assim outro não dá para a gente cuidar, né, dos filhos. Até estava cogitando a possibilidade de colocar eles na escola de tempo integral. E eu disse, não dá, não tem como. É uma concorrência essa questão de criação de filhos, e é difícil, porque Paulo ele orienta assim para a gente não, né, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas orientar na admoestação e na doutrina do Senhor. E encontrar esse equilíbrio é complicado. Em questão de educar, de ensinar na doutrina da admoestação, sem provocar a ira, porque nós já fomos um dia dessas idades, mais o David, que já está chegando ali na adolescência, pré-adolescência, e a gente se irrita com tudo. Os pais da gente não deixaram a gente fazer as coisas, a gente sabe que a gente cada um fica tem um irritado. temperamento lá em casa, né? Cada um tem Exato. seu temperamento. E hoje, assim, com essa questão da gente ter que ensinar, hoje mesmo ele até me surpreendeu. Hoje pela manhã ele acordou, eu fiquei brincando com os pequenos, aí eu disse, já li a Bíblia ali, ele disse, eu vou ler o que, você está lendo o quê? Eu disse, eu estou lendo Êxodo, por ler Êxodo. Aí ele disse, eu vou ler 3 capítulos. Eu digo, por ler e escreva para mim o que você entendeu. Escreva 10 linhas. Aí eu cheguei no quarto, aí ele estava escrevendo, né? E ele disse, pai, eu já escrevi 39 linhas. Eu disse, não escreva 39, não, só 10. É só o que você escreveu. Mas isso é bom, né? A gente vê esse desenvolvimento. A gente percebe, irmão Gardenius e Marrone, que, assim, eu não sou pai, né? Então, não tenho tanto credenciamento. Mas nós somos filhos, né? Temos um pai biológico, mas temos um pai celestial que nos cuida, né? A gente vê hoje uma sociedade, por exemplo, que é muito normal a gente terceirizar, né, a nossa criação. A gente fala disso não somente como de pais para filhos, mas a gente como profissional, às vezes a gente nas nossas questões, às vezes na igreja. E eu tenho uma amiga nossa que ela é psicóloga, até já falamos aqui uma vez, que, inclusive, se ela estiver ouvindo, Tainara, um cheiro para ti, para o Jorge, para o Olavo, em Parnaíba. Ela dizia que, eu vou abrir mão do meu trabalho porque é uma fase que eu quero estar com meu filho. Eu não quero trabalhar para morrer, pagar uma entidade, uma instituição, para dar para o meu filho aquilo que é eu que tenho que dar. Né? Então, assim, eu sei que hoje, como o meu cunhado fala, é muito mais cômodo para os pais se pagassem se não tivesse algumas dores de cabeça, algumas responsabilidades, né? E no caso de vocês, tem a igreja, tem o trabalho, tem a questão dos próprios filhos, né, com suas demandas e tudo. E eu acho interessante isso que você fez, irmão Gardenius, porque é um favor que você está fazendo para um filho, né? Você está lendo a palavra, mas não é, como diz a história, não é passando à vista, né? É estar absorvendo, né, coisas. E isso para mim é uma experiência de lar, né? Um lar edificado, né? Nós tivemos um episódio aqui, né, de lar edificado, que foi excelente, né, André? E o lar se edifica nisso, né? Quando a gente tenta firmar a família na palavra do Senhor, né? Na questão dos filhos, na questão da nossa própria rotina de trabalho, de vida em si, né? Agora é o David, né? Isso. O David vai ser um bom escritor, viu? Amém. Ele tem para quem puxar, porque a irmã Rony e o irmão Gardenius, meu Deus. Se você ouvir uma mensagem do irmão Gardenius, é um ensino que a gente... Gardenius, um grande ensinador. A gente ouve ele o dia todo. Quero trazer ele aqui ainda para dar um estudo para os adolescentes futuramente. Pronto, aí. Convite feito, né? E assim, eu queria aproveitar e perguntar, todo lar tem a sua rotina e suas regras, e assim, vocês têm regras específicas dentro de casa? Por exemplo, tem família que eu conheço um pastor que ele viaja muito. Ele, sempre que ele chega de viagem, ele tira um dia para passear com as filhas, né? E aí eu queria perguntar se vocês têm alguns costumes, ou não, é do jeito que dá. Como é que vocês administram isso, né? A questão do ministério, com o trabalho, com as crianças, os horários deles. Como são 3 de idades diferentes, o horário de estudo deles, imagino que seja diferente também, né? E como é que vocês administram isso? Assim, Dalit, como você falou, tem as regras, né? Em casa tem as regras, o David, como ele está maior, né? Ele tem as responsabilidades dele, né? Eu vou dizer aqui o que ele faz em casa, né? Então, ele já enche as garrafas, ele me ajuda no almoço, ele faz a salada, né?
como o Gael chegou e eu fiquei ali de resguardo, né? E o Gardenilson, eu acredito... Não, você estava sem trabalhar, né? Sem trabalhar, mas acho que você pegou Covid, se eu não me engano. Teve que ficar isolado. Eu não fiz o teste, não. E ele teve que ficar... Porque o neném também, né, tinha acabado de chegar na maternidade. E ele ficou lá no canto dele, num quarto, né? Então, eu fiquei praticamente sozinha no meu resguardo ali. E o David que deu o suporte, ele dando suporte para mim e para o pai dele, né? Então, assim, ele é um menino que sempre ajuda em casa, né? Ele sabe da responsabilidade dele. Embora, às vezes, acho que toda criança, né? Não faça, né? A gente tem que estar ali insistindo para fazer, mas ele faz, ele ajuda, né, no que pode. Todo mundo conhece ele assim como uma criança que gosta de cooperar, gosta de ajudar, que ele gosta mesmo, né? O Samuel a gente já está ensinando ali a guardar os brinquedos, né? Naquela fase de birra, né? A gente conversa com ele para obedecer, porque ele é muito genioso, Samuel. Ele é, assim, o gênio dele é muito forte, né? Puxou a mãe. Ele é assim. É por isso que o irmão Gardenilson deu logo a declaração no início, né? Que aí Eu sabia que ia vir coisa, né? E o Samuel, ele é muito autêntico. O que ele tem para falar ali, com 5 anos, ele fala. Ele não entende ainda se está dando um carão, né, entre aspas. Ele não tem essa noção, mas ele fala, porque ele é assim, despachado, né, o Samuel. Então, assim, a gente tem esse cuidado de estar falando para ele, né, mas tem a hora da atividade, de acordar, de dormir, tem sim, tem as regras em casa, né, a gente tenta. E aí, só voltar um pouquinho, porque eu me lembrei, porque, assim, para mim, na minha juventude, eu sempre gostei de trabalhar para o Senhor, né, de evangelizar, sempre gostei. Fui uma menina de oração, mas não era só orando por ele, não. Eu sempre gostei de estar participando, né, dos cultos de oração. Mas, assim, hoje é muito difícil você conciliar tudo, né? Ser mãe, trabalhar fora, ser professora, né? Ter as irmãs que você tem que visitar, você tem que aconselhar. E, às vezes, eu me sinto em falta, né, com muitas funções. Às vezes, eu digo assim, meu Senhor. E recentemente foi meu aniversário, e muitas mensagens, as pessoas falavam assim, como é que tu dá conta? Né? Como é que tu dá conta? É mãe, é dona de casa, trabalha fora. As minhas amigas queriam saber como é que eu dava conta, né? E eu disse, gente, a gente não dá conta de tudo, não. Mas a gente tenta se organizar, a gente tenta não acumular, né, tarefas dentro de casa, a gente tenta se organizar da melhor forma possível para fluir, né, as coisas. Até porque eu estava falando com um amigo meu agora, semana atrasada, no aniversário dele, ele disse que o lar é o altar de adoração, né? O seu lar é o altar, ou deve ser o altar de adoração, né? A gente falou sobre mesa posta, inclusive eu já ia perguntar, irmã Rony, o que é mesa posta? Eu já estou adiantando a pergunta. A irmã Rony, ela não tem, né? Pronto, correria, eu entendo, né? Mas eu sigo até acompanho nas redes sociais. Lindeza de mesa. Lindeza de mesa, que é uma proposta muito excelente. E ele dizendo, Gabu, tu vai para a mesa com a tua esposa, você está adorando a Deus. Claro, aí é o que a gente não falou naquele programa que eu ia falar, não é para sentar e falar mal dos outros, né? É para sentar, né? O altar de adoração ali é a tua casa, o teu lar, né? Com a sua família, aproveitando com aquele momento de comunhão ali. Momento de comunhão, você está adorando o Senhor, né? E, às vezes, né, como filho de pastor que eu sou, às vezes, muitos pastores, infelizmente, né, doaram tudo para a igreja e o seu altar, o seu ministério fracassaram, infelizmente, porque não tiveram, né, eu acho que não é proposital. Se for pela intenção, todos estão perdoados. Porque eu vou falar a verdade, gente. Eu sou filho de pastor e eu sabia da correria, mesmo criança, eu via a correria do meu pai. É tanta coisa para resolver. Congregação da mesma maneira. É tanto problema de filhos, problemas de pais, de mães, e você está ali se doando, né? E às vezes isso te consome, né? Consome teu tempo, e aquele tempo reservado para casa, para o seu ministério, né? Para a sua casa, sua família, às vezes evapora, né? Então tem que remir esse tempo, gerenciar esse tempo da melhor maneira possível, né? É verdade.
E assim, eu tento separar também, né, assim, as coisas, né? Porque às vezes acontecem muitos problemas dentro da nossa casa. A gente às vezes recebe reclamação na escola, né? Uma reclamação na escola. E aí é na igreja. A gente tenta não levar alguns problemas que a gente tem da nossa casa para a igreja e nem os problemas que a gente sabe da igreja para dentro da nossa casa, né? A gente tenta assim, ter esse cuidado de não expor para eles ainda assim os problemas, né? O David que já compreende algumas coisas, o Samuel Rata fica ligado em algumas conversas também. Então a gente tenta não juntar, né, essas coisas, né? Separar mesmo cada parte mesmo do nosso dia a dia, né? Tem uma coisa assim, é a última vez que eu falo, viu? É que eu tô falando. É porque eu terminei de ler uma biografia de um ícone, né, da nossa igreja, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Ele perdeu a irmã Wanda já faz uns 3 anos, eu acho. E tá muito ruim de saúde, aquela coisa, mas ele tá lá presente. Eu li a biografia dele, é uma biografia muito linda, né? Inclusive, ele foi pastor no Piauí, foi pastor de Buriti dos Lobos, ele foi pastor em Parnaíba. E ele dizia, um dos segredos, alguém perguntou para ele, qual é um dos segredos para você ter uma família hoje dentro da casa do Senhor que tem tendência, seus filhos seguiram, não por causa do pai, mas hoje tem luz própria, né? Inclusive o nosso pastor José Wellington Júnior, hoje é presidente de convenção, ele dizia uma coisa que é tão simples, um dos segredos que eu levei para minha vida, persegui esse objetivo, consegui com a minha esposa entrou para dentro de casa, a gente até esquece de ser crente. Ele dizia, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse que separava, né? Aprendeu a separar. Tá na igreja, é assuntos administrativos, espirituais. Tá dentro de casa, é família, né? E às vezes a gente cai nessa coisa, né? Vai dormir falando de igreja, acorda falando de igreja, quando é trabalho, mistura os ambientes, né? E aí, como é que, assim, já que a gente falou sobre a mesa posta, né? Eu tinha curiosidade, sabe, como é que os meninos reagem à mesa posta, se eles gostam, se eles não gostam. Porque nossa amiga Thaís, né, ela disse que quando ela não bota, o esposo dela já cobra. Cadê? Não tem um jogo americano aqui? Eu queria curiosidade de saber qual é diferente, né? Qual é a reação deles, assim, se eles gostam, como é que eles se sentem, né, em relação à mesa posta. O David, ele gosta de se envolver no trabalho, né? O David gosta, assim, ele tem prazer montar a mesa, ajudar, para ele é uma satisfação muito grande. Quando ele vê a mãe dele pega o kit, os talheres e coloca em cima da mesa, ele já está montando. Aí ele fica perguntando, mãe é assim, mãe é assim. E o Samuel, quando ele vê, a alegria dele. Quando ele olha para a mesa... Que interessante, que geralmente homem não se pronta. atenta muito a essas coisas, né? Mas eu tinha curiosidade, rapaz, com 3 meninos, eu fiquei com 3 meninos, todos homens, como será que eles reagem, né? Amam, Tati, eles amam. Eles gostam demais que eu monto, né? Até porque quando a gente monta ali a mesa, a gente chama, né? A gente tirou um pouquinho essa questão de almoçar, de fazer a refeição no chão, né? No sofá, e cada um ia para um seu lugar. E isso, né, foi nascido na pandemia, né? Porque a gente estava dentro de casa. E eu continuei, né, com esse hábito com eles. O Gael nasceu, a gente deu aquela freada no hábito porque mudou a rotina, né? Mas a gente tenta retomando assim aos poucos, né? A mesa posta. Mas assim, quando a gente fala assim mesa posta, de montar mesmo os talheres, né, na posição correta, colocar ali o jogo americano, né? Mas a mesa posta não é só os talheres, né? Ali a mesa. Isso, não são os utensílios, não. Mas a reunião mesmo, né, em volta da mesa. Então, quando a gente senta em volta da mesa, o Samuel, ele já lembra. Vamos fazer a oração? É automático, sabe? Na hora que a gente senta ali na mesa, a gente pode botar a colher na boca. Quando a gente bota, ele diz, mãe, tá faltando alguma coisa. Aí, ele já... O que é? A gente, né? O que está faltando? A oração. Quem quer fazer a oração? Então, já é um motivo para ele chegar assim, mais perto a Deus, né? E, com certeza, né? Nós todos ali juntos, né? Compartilhando aquele momento e nos aproximando mais de Deus mesmo. E assim, tem a questão de chamar a atenção deles, porque vocês conhecem lá em casa, né? A casa é grandona assim, que a gente não sabe se está na sala, se está na cozinha, de tão grande que a casa é. E a gente tem nossa mesa, ela fica praticamente vizinha da TV. Então, assim, no momento que a gente vai
almoçar, vai comer na correria. A tendência das famílias hoje em geral é correr para frente da televisão. Então, assim, a mesa ela ficou um pouco esquecida. E quando a gente monta a mesa e coloca, a gente vai sentar, não, chama a atenção deles para a mesa. Então, assim, a TV deixa desligada e a atenção vem para a mesa, para a família, para a gente estar ali mesmo, desfrutando desse momento. Porque A importância, né, do momento que vocês estão vivendo, né? isso, Real no momento a importância. gente está ali unido mesmo, juntos. Porque às vezes a gente está no mesmo ambiente, mas não está junto. Aqui, outro lá, e isso assim, aproxima muito a gente. Pronto, vocês falando aí dessas experiências, né, de mesa posta, e aí eu lembrei dos princípios, né? Inclusive, o último culto que a gente teve, a gente falou sobre princípios de pais para os filhos. Aí vocês falando disso daí, achei muito interessante. E eu queria saber de vocês se teve algo dos pais de vocês que vocês trouxeram para a família de vocês hoje, né? Por mais que pode ser que os pais de vocês não sejam crentes, não sei, né? Da vida mesmo assim, pessoal de vocês, mas sempre tem algo da família que, mesmo não sendo crente, mas sempre tem algo de bom, um Como se princípio fosse um bom, legado, né, que vocês um querem legado que levar. deixa. Então, algo que vocês levaram da família de vocês, que vocês agora hoje aplicam na família agora de vocês dois, né? Assim, em relação à mesa posta, né, no dia a dia, não é isso? Na verdade, é o André, né? Na verdade, André, a minha família ela é bem dispersa, né? Mas, assim, a recordação que eu tenho é somente nos momentos de datas comemorativas, principalmente o Natal, né? É muito disperso. Então, assim, Natal, Semana Santa, né, que está se aproximando. Então, eu tenho essa lembrança que a gente se reunia na refeição ali, mas assim, só a mesa e cada um ia para o seu... Colocava o prato e saía para Isso, comer. e saía, né? É essa lembrança que eu tenho, né, da minha família. Mas, assim, essa lembrança mesmo de você estar ali, sentando olho no olho, né? Você ter aquela troca de experiências, né? Você ter aquele diálogo. Na minha família, particularmente, não tem, né? A gente fala até assim de outros. A gente fez essa pergunta, mas até falando assim de outros hábitos, não necessariamente assim hábitos da mesa, né? Sim, Hábitos, se algum outro hábito familiar foi herdado. Por exemplo, lá em casa o papai tinha o hábito de quando era aniversário de alguém a gente saía para comer, a gente não comia em casa. Aí eu continuo com esse hábito, aniversário de alguém a gente sai para comer. Então, às vezes tem aqueles hábitos, né, que a gente faz questão de herdar dos nossos pais. Não, meu pai tinha esse costume e eu vou continuar com ele. Às vezes o Água, quando quer desculpa para fazer alguma coisa, ele até diz isso. Não, meu pai fazia assim com a minha mãe e eu vou continuar fazendo assim, né? Então, se vocês têm assim alguns hábitos que vocês herdavam dos pais de vocês estão passando para eles. Não só assim relacionado à mesa. Sim, essa questão das restrições, né? A gente estava falando aqui, questão de legado, a gente trouxe muito da minha família, assim, da minha avó. Minha avó, ela me deixou aí há 5 anos, foi para a glória, mas ela nos ensinou a questão do lar em si. Né? Ela conseguiu reunir uma família, se eu não estiver enganado, são 12 filhos que ela teve. E assim, a minha família, da parte da minha avó, do papai também, da parte da mamãe, que é aqui mais próxima, né? A família da parte do papai já mora, uma grande maioria, em Brasília, mas a família da minha mãe, que circulava ali em torno da minha avó, ela tinha essa questão de união. Tanto que a minha família, e quando eu falo família, eu falo no círculo geral, não apenas na minha casa, mãe, pai, irmãos, mas no geral, assim, é uma família muito unida. Então, essa questão de ter a união com a família, de sempre se preocupar um com o outro. E a gente vê isso. A Marrone é muito parecida com ela na questão de querer resolver tudo de uma hora para outra, e agoniação, mas assim, na preocupação com tudo que cerca, né? Preocupação em tudo que cerca a família, de uma forma geral. Então, a gente está sempre se envolvendo. Uma coisa que eu procurei, quando ele diz assim, não, o que você trouxe de legado do seu pai? Meu pai, ele não é crente, mas meu pai, ele sempre teve a preocupação de estar cuidando da gente, mesmo quando ele precisou trabalhar fora, mas ele sempre procurou uma forma de estar presente. Então, assim, eu procuro sempre estar presente. Meu pai, ele passou uns 5, 6 anos morando fora,
e a gente perdeu um pouco essa questão de pai e filho na infância. Hoje meu pai é um grande amigo, né? A gente vai fazer, a gente conversa, ele sempre me orienta, sempre nos ajuda, mas eu procuro estar sempre presente na vida dos meus filhos para ter esse cuidado. A gente fala, às vezes eu trabalho entre 7 da manhã no serviço, saio 7 da noite, às vezes eu saio e vou direto para o culto. Quando chego em casa, 9, 10 horas da noite, e às vezes eu chego, o Gael não, que o Gael só dorme à noite, mas tem dia que eu chego em casa, tá os 2 meninos dormindo. Então, assim, eu passei o dia todo, eu saí, meus filhos estavam dormindo, eu cheguei, eles estavam dormindo. Mas sempre que a gente está no trabalho, eu sempre tinha isso, papai, mesmo longe, ele sempre ligava para a gente, conversava com a gente. E até é mais fácil, porque às vezes eu estou no trabalho, eu sei que eu vou para a igreja, quando eu sair, eu vou para a congregação, e eu corro o risco de chegar em casa e meus filhos já estarem dormindo. Aí a gente sempre, hoje, graças a Deus, já tem as chamadas de vídeo, né? A gente liga, o Gael pega o telefone e sai correndo dentro de casa. Não dá mais para ninguém, mas essa questão de não ter assim uma programação que a gente fazia em família em si, como legado, mas essa questão de cuidado, de estar presente, de entender o que é passar esse amor para a família, né? Cada um do seu jeito. Não deixa de ser um princípio, Com né? certeza. Não deixa de ser um hábito, porque hoje, infelizmente, a gente sabe que está muito comum os pais terceirizarem a criação dos filhos, né? Colocar em escolas o dia todo, e não critico, não julgo, mas ao mesmo tempo eu critico e julgo aqueles que fazem isso na intenção. Existem aqueles que fazem na intenção de buscar o melhor para o seu filho, mas existem aqueles que a gente sabe que a gente faz na intenção de se livrar mesmo, né, da criança e ter o mínimo de contato possível. E aí acaba crescendo a criança com pouco contato com os pais, né? Quando a gente vê assim, eles lá em casa muito assim dispersos mesmo, assim, o celular hoje, né? Infelizmente, tem tomado de conta, né? E aí É algo que não tem como escapar hoje. tem, A criança não tem. hoje, desde pequena, Ela já tem um nasce contato. já sabendo mexer. Exatamente. Então, assim, a gente tenta controlar o máximo que a gente pode, né? De não deixar eles por muito tempo, muitas horas ali no celular. E algo que o Gardenil sempre faz com os meninos, com o Samuel, né? Era fazer com o David e agora é com o Samuel, né? O David, como está fazendo já a oração dele antes de dormir, sozinho, porque lá em casa eu sempre falo isso para ele. Eu disse, olha, a gente aqui não quer que você faça nada forçado para Deus. Eu quero que você busque conhecer mais ao Senhor, né? Que você entenda o porquê, né? Você pergunte, você questione. Eu quero que você tente entender que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos dele. Então, a gente tenta mostrar para eles ao máximo essa questão de dependência, que nós somos totalmente dependentes de Deus, e nós precisamos dele, né? Então, você precisa fazer uma oração para agradecer a Deus, você precisa ler a palavra de Deus para você ganhar conhecimento, você conhecer ao Senhor, né? Então, a gente tenta passar isso ao máximo para ele. O David, ele já... a gente tenta não fazer nada assim... ler Bíblia não é castigo, né? Então, a gente não vai fazer ele ler tantos capítulos. Porque antigamente os pais tinham esse costume, né? Tá de castigo, fica tantas horas de joelho, né? Tá de castigo. A minha mãe dizia isso, não, eu nunca vou colocar você de castigo de joelho, porque senão você não vai gostar de orar, né? Tá de castigo, vai ler a Bíblia. É um costume antigo, né? Isso. Então, assim, a gente tenta não fazer isso, né, com eles. E porque eu já tive algumas experiências na família de que, às vezes, as pessoas se revoltam com Deus. Não, né, com os pais, mas com Deus, porque eles foram forçados a ler a Bíblia, não entendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, quando a gente orienta, quando a gente fala para eles buscar mesmo conhecimento no Senhor, é totalmente diferente, né? Então, o Gardenilson, ele sempre conta história para o Samuel antes de dormir. E aí eu vou botar o Gael para dormir, né? E ele vai para outro quarto para botar os meninos para dormir, e aí ele conta todos os dias a história. Então, Eu durmo antes do menino dormir. Já vai contando, já vai. tem dias que a história flui, mas tem dias... Acaba no meio da história. Exatamente. Então, assim, Dalit, essa questão que hoje em dia na família está muito diferente. Hoje em dia os pais vão dormir, deixam os filhos lá no celular. À E vontade aí para o fazer o que inimigo quer, né? Não Aproveita. sabe nem o que o menino tá mexendo, né? Exatamente, sabe o conteúdo, né, que ele está assistindo, e ali o inimigo se aproveita, né, da situação. E às vezes a gente se pergunta quando vê a criança rebelde, vê a criança não fluindo na escola, né?
Exatamente. Então, assim, acaba que se perguntando onde é que eu errei, né? Então, é só rever alguns conceitos, né, dentro de casa para a gente poder ter esse cuidado. É uma outra forma dessa, a Dali estava falando aqui da questão da terceirização, né, da criação dos filhos. E não é a questão da escola integral em si, entra também essa questão do celular. A pessoa até coloca lá o menino na frente do celular e deixa lá e ficar quieta aí o dia todo. Tem gente que na igreja, né? Na igreja coloca o menino pra Para ficar assistindo assistir. ao celular. Então, assim, é um pouco complicado, porque às vezes o pai diz assim, mas a criança passa o dia todo no celular. E um problema grave que eu vejo, a gente deu um celular para o David tinha 11 anos de idade, e por conta das aulas. Porque como eu estava trabalhando, eu tinha que sair para trabalhar, a Rony, professora, estava dando aula pelo celular dela, ele tinha que acompanhar a aula dele. E assim, a gente teve que... Foi meio que forçado a dar um celular para ele, mas eu não comprei um celular para ele, eu comprei um para mim e dei o meu para ele. Mas hoje a gente vê o que criança, 5, 6 anos de idade. Eu passo o dia todo no celular, o celular é dele. O menino não trabalha, ele não tem dinheiro para comprar um celular. Se ele tem um celular, Tem ele mais quer coisa alguém que eu. ter ele. Então tem essa questão. É uma concorrência muito grande de atenção, porque às vezes a criança fica tão viciada mesmo. Você tira um espelho. Então a gente tem que ter esse cuidado. É saber usar, né? Saber usar. Se você vê, às vezes o pai leva a criança para a igreja e a criança vai sem Bíblia. Por que a criança não tem Bíblia? Porque a Bíblia é cara. Mas ela não tem a Bíblia, mas tem um celular. Então é uma incoerência muito grande. Falou sobre os hábitos, né? Bons hábitos, que a gente tinha até uma pergunta sobre quais hábitos saudáveis, mas você já falou de uns, que é sobre orar, né? Ler a Bíblia. E Até com base na experiência de vocês, né, como pastores, né, a nossa pergunta seria quais os hábitos vocês acham saudáveis e quais aqueles que vocês observavam que acham que uma hora ou outra a gente acaba observando na casa de alguém um hábito que a gente, por mais que a gente não concorde, mas a gente observa um hábito que não é saudável, né? E a nossa pergunta seria essa, assim, quais os hábitos que vocês já acham saudáveis e quais aqueles que vocês não acham saudáveis para uma rotina familiar? Eu acho que eu já falei, né? Essa questão da questão dessa terceirização que a gente estava falando. E às vezes a gente perde um pouco da oportunidade de ser exemplo para nossos filhos. A Rony estava falando aqui agora há pouco da história. A gente falou brincando, mas às vezes eu durmo mesmo antes dele. Eu estou contando a história, ele diz, papai, conta a história do José. Aí eu começo contando a história do José, daqui a pouco ele está lá batendo em mim, papai, a história. Aí eu continuo em Daniel. Pai e o José. Aí quando eu volto eu já estou contando Daniel. Mas assim, é uma coisa que chama muita atenção da criança, essa questão. Meu aniversário foi agora domingo passado. Oi, parabéns, viu? Obrigado. Ela é no dia 2, ela é no dia 2 e eu no dia 5. E quando encerrou as homenagens, aí os irmãos abriram para quem quisesse falar alguma coisa, né? E o Samuel, ele foi lá, pegou o microfone e foi agradecer. E aí me chamou a atenção que ele disse justamente isso, papai, obrigado por me dormir, né? Na linguagem dele. E assim, isso. E assim, isso me tocou mesmo, assim. Não, então, ele está aprendendo alguma coisa, surte um efeito. Ele mesmo chama, quando ele vai dormir, ele já diz, papai, vamos botar para dormir, vai contar a história. E ele escolhe as histórias, ele sabe, hoje você vai contar a história do Daniel, do Moisés. E a gente não tem esse hábito, porque assim, ela trabalha com crianças, né, pregadora infantil, e eu não tenho esse dom. Eu conto para meus filhos, se eu vou contar uma história para uma criança, se eu for pregar para a criança... Mas ele vai dormir no meio da pregação. Ele aprendeu, né, porque antes ele queria falar lá para as crianças, teologicamente, para o menino, queria ensinar... Teologia para o menino. O menino sabe. Aí eu olho, isso não é assim, tem que procurar a melhor palavra para ensinar. Aí ele foi aprendendo. Justamente a experiência que ensina, né? E aí, assim, eu às vezes eu faço de propósito, eu estou contando uma história e eu misturo com a outra. Aí ele, papai, não é essa aí, não. Aí ele diz, eu estou contando lá a história de Moisés, estou falando de Moisés para ele e coloco lá como Davi, ele diz, papai, esse aí é o Davi. Eu estou contando, o Moisés estava lá e o Moisés ouviu a voz de Deus, estava dormindo. Ele disse, papai, é o Samuel. Então aprende, de uma certa forma, né, a criança acaba aprendendo. Então, assim, é um hábito que às vezes a gente não tem de sentar com nossos filhos, de contar essas histórias bíblicas. Hoje,
o desenho em si, às vezes a gente coloca lá, às vezes a gente coloca mesmo eles para assistir alguma coisa, tem o visual, né, grava um pouco mais, mas a gente tem que ter esses hábitos de estar junto com eles, de levar, até porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, então eu tenho que ir junto com ele, não é eu ensinar o caminho. Quando eu falo desse texto, e às vezes eu falo muito dele na igreja, porque parece que a Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho da igreja, e ela não está dizendo isso, está dizendo para ensinar o caminho em que a criança deve andar. E, às vezes a gente leva a criança para a igreja, e isso também é uma forma da terceirização. Deixa que a tia da EBD ensina. Então, No nosso culto da família, o Igor até falou justamente sobre isso, né? Foi o Igor, que é o outro casal. O Igor e a Amanda são outros apresentadores aqui, e ele que deu a palavra no culto da família e falou justamente que quando a Bíblia fala no caminho, é porque o pai tem que estar no caminho juntamente com o filho, e não o caminho. É algo que eu, particularmente, eu nunca tinha me atentado nessa expressão. Mas no caminho é junto ali com a criança. E outra coisa que eu acho interessante também, que um cuidado que eu observei que meu pai tinha, que é o mesmo de vocês, meu pai comprava muito livro, né? Como meu pai gostava de ler, comprava muito livro para mim e meu irmão, mas ele não comprava de histórias seculares. Que às vezes eu vejo que tem pais que compram da Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, os filhos sabem de cor, do Lobo Mau, Três Porquinhos e por aí vai. Não, meu pai sempre comprava de histórias bíblicas, né? Fazia questão de Sansão, Davi e por aí vai. Muito bom. Tem mais algum ponto, Rony, para falar? Assim, a Dali falando das histórias, né? E aí a gente compra, né? Ganes gosta também de comprar livros. se quiser me presentear de aniversário, ainda recebo. Gosta demais, né? Às vezes eu digo pra ele assim, meu filho, mas é tão caro, né? Comprar uns comentários de 1000 e pouco. Eu disse, meu filho, vamos frear. E aí nós passamos já por umas situações financeiras, né? Não muito boa. E aí eu sempre comprava, né? Para os meninos as histórias, né? Lá no quarto deles tem, né? E já leram todas. Aí às vezes eu falo assim, vou procurar uma coisa para fazer, vocês ficam só no celular. Olha as histórias ali, vão ler, né? E assim, de certa forma, cria aquele hábito também da leitura, né? Sim. E eu acho muito importante essa questão, porque quando tu fala em hábito não saudável, né, dentro de casa, o Samuel, no celular, ele quer assistir desenhos que não pode, né? Que a gente vê que tem como é que eu posso dizer? Um conteúdo, né, que invade mesmo o cérebro da criança, né, que a formação mesmo ali da criança. Então, assim, quando o Gardenils tem... Samuel, tu tá assistindo esse desenho de novo, Samuel? E aí ele vai e tira e fala, né, se você assistir esse desenho, nós não vamos mais dar o celular, né? E aí ele fica, né, naquela controvérsia, mas de vez em quando a gente ainda pega ele assistindo os desenhos que não é para assistir, né? Mas ele vai aprendendo, vai criando um hábito que não pode, né? Que ele deve assistir o desenho bíblico, né? Que a gente quer que eles tenham um interesse, né? De assistir os desenhos que são da Bíblia, né? E o David, a gente passou por um período assim na questão da mentira, né? A gente passou por uma fase assim bem pesada mesmo, que em tudo ele mentia, né? Sem necessidade nenhuma, ela contava uma história e sabia contar e inventava, né? Então a gente foi a gente foi sentar com ele, sentar mesmo na mesa, mostrar para ele, abrir a Bíblia, mostrar para ele quem é o pai da mentira, né? Mostrar para ele que quem mentir não vai herdar o reino dos céus. Então assim, a gente vai ensinando, tentando ensinar, né? E tentando não, a gente quer mesmo que aprenda, né? Que ele deve ser uma pessoa correta, né? Que ele deve seguir o caminho certo, né? É difícil, mas a gente sabe que tem resultado. Hoje, graças a Deus, né, ele melhorou bastante, né? Então, toda vez aí, se ele vai, eu disse, David, se der vontade de mentir, de contar uma história, pensa, né? Não vá contar, não. Então, hoje ele já tem esse cuidado, né? Vai crescendo e vai tendo esse cuidado de que não é correto, né? E aí eles vão aprendendo. Sobre criação, né? Você falou que conversa com eles. É um dos hábitos que a gente quer levar para a criação dos nossos filhos, né? Porque a gente sabe que antigamente a criação era diferente, né? Tudo era na pisa. Então, a gente quer levar isso, né? Em questão de conversar primeiro, né? Ter esse contato da conversa, não de bater na criança, né? Ter a educação diferente que a gente teve.
Agora me veio à mente fazer uma pergunta. Não estava na pauta, né? Mas tem algo assim que antes vocês diziam, não, isso eu nunca vou fazer, e hoje fazem? Morder a língua, né? É Como só diz o o que povo. tem. Só pra avisar que eu voltei, viu? É só o que tem. Tem. Olha, tinha uma coisa que eu me chateava muito. Na verdade, me chateia até hoje. É ver criança com brinquedo de igreja. A pessoa tá com brinquedo, tem um carrinho, tem uma coisa. Mas o Samuel, na hora que ele sai de casa, a primeira coisa que ele pega é um carrinho. Um Hot Wheelzinho. Ele sempre leva um ou dois. Assim, às vezes a gente vai tirar, aí ele chora, a gente não atrasar. Leva. E assim, foi uma coisa que eu disse, não, meu filho não vai levar brinquedo por aí. Eu me chatei, eu não vou mentir. Até hoje eu olho assim, até ele mesmo. Às vezes eu chamo, vou lá e tomo, onde fica brigando comigo. Não tomo o brinquedo do menino no meio da igreja, não. Eu tomo, porque ele fica fazendo barulho lá. Então, foi uma das coisas, né, que eu disse, não, isso não vai acontecer. E acontece, mas assim, como ela falou no começo, né, a teoria é uma coisa, a prática é outra completamente diferente. Mas eu acho que só isso mesmo. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes a gente planeja e diz, quando for eu, não sei o quê, não vai ser assim, vai ser assado, né? Um dia eu estava até brincando com um amigo meu, ele é músico, mas só que eu falei de propósito, para caçar conversa com eles. Olha, no dia que eu for mãe, eu vou passar na tua cara, que eu não vou deixar de fazer as coisas. Aí uma amiga encostou assim, Dalet, não fala isso. Não falei. Toma cuidado com o que você tá falando. Não falei assim, justamente para provocar ele, né? Diz, tu vai ver, que era justamente para ver o que é que ele ia dizer, né? Porque muitas vezes a gente planeja, não vai ser assim, vai ser assado e tal, e acaba sendo diferente do que a gente imagina, né? Às vezes a criança até nasce com uma personalidade diferente do que a gente imagina. Porque a mãe mesmo imaginava que eu ia ser mais parecida com o meu irmão. Mansa, quieta, assim, bem... E ela disse que se surpreendeu comigo, porque achava que eu ia ser uma pessoa assim, bem quieta, né? E não, e meu irmão que nasceu assim, mais quieto. Dalit, porque eu me lembrei aqui que quando eu era solteira, não tinha filho, né? E aí eu falava assim, eu não vou deixar meu filho correr no meio da igreja. Não, mas espera aí. Eu falava, né? Eu não vou deixar correr no meio da igreja. Hoje a gente Eu achava assim, muito eu não vou feio, deixar né? ele parar no meio da igreja. E aí hoje eu disse, não vou. Aí o Samuel e o Gael, eles são gordinhos, né? O Samuel era muito gordo. E o Gael muito gordo. E aí eu me lembrava, né? Eu não posso deixar eles correr no meio da igreja. E segurando aqui o menino, um peso monstro. Nem o guarda-nilson aguenta segurar ele. E as irmãs perguntam, irmã, como é que você consegue? Se ficar segurando ele por muito tempo, né? Mas é lembrando que eu falava, né? Não vai correr. Hoje o Samuel, ele, né? Mas assim, sempre... Não tem como segurar os dois. Mas assim, não é aquela coisa de bagunçar, de atrapalhar o culto, porque a gente... Né, orientou, até um certo ponto, eu acho que a gente ensinando, segurando, porque se a gente ceder da primeira vez que ele pediu para ir para o chão, a segunda, a terceira, a gente dando liberdade e aí já foi. Né? Então, eu tento segurar ao máximo, quando realmente a coluna não aguenta, mas bem no finalzinho do culto, eu libero ali um pouquinho, até porque para a criança respirar um pouco também. Né? E aí eu deixo ele caminhar um pouquinho ali, mas nunca assim demais, porque hoje eu vejo que surtiu o efeito no Samuel. O Samuel, ele passeia um pouco no culto, mas ele não é de atrapalhar. A gente fala, ele obedece, né? Então, assim, acho que acaba que isso. Ele não corre, né? A gente diz pra ele... Eu sempre converso com ele, eu digo, Samuel, não corre no meio da igreja. Aí ele vai caminhando devagarzinho. Aí, de vez em quando, ele quer pular do púlpito pra baixo. E aí, uma vez a gente estava no culto, eu acho que era até lá no Templo Central mesmo, e eu disse pra ele, Samuel, não vai correr agora, só quando acabar o culto. Aí todo amém que alguém falava, ele olhava pra mim assim, papai, acabou? E eu disse, acabou não. Quando foi no amém de encerrar mesmo, ele olhou e disse assim, papai, acabou? Eu disse, acabou. Eu olhei pra ele, já estava lá na porta. Eu lembro quando eu era criança, né, aqui mesmo na congregação de São Pedro, um papai obreiro sentava no púlpito, então via de longe, né? Aí às vezes eu caminhava, eu ia levantar, eu já levantava assim, olhando para ver se ele estava olhando. Quando eu me espantava, que eu passava pelo banco das senhoras, a mamãe, tu vai para onde?
Gente, então a gente vai entrar um pouquinho aqui no assunto da pauta, né? Estamos quase finalizando, né? As perguntas. Mas aqui tem uma pergunta que é o seguinte: qual a diferença do lar antes e depois dos filhos, né? Vocês já falaram muito dos filhos, como é a convivência, como é a experiência de vocês. Mas como foi essa diferença? Claro que é quase uma pergunta retórica, né? Que realmente tem muita diferença. Mas queria ouvir de vocês, né? Essa diferença antes dos filhos e depois. Assim, pra gente, pra mim, né? E assim, antes da gente ter filho, lógico, a gente tem mais essa questão da liberdade, da gente sair. A gente tá passeando, terminou o culto, a gente vai pra algum lugar. Às vezes a gente se programa e com os filhos nem sempre a gente dá tempo. A gente vê vocês assim, tô comendo pizza, no culto. Aí a gente vai pra casa, aí pede pra casa. Pede Justamente pra ir por pra casa. conta, eu entendo. Ela falou, o Gael, eu não conheço o Gael. Se vocês for ver a foto do Gael, o Gael é bem gordinho. Eu não sei pra quem ele puxou, mas ele é bem gordinho. Não sei pra quem, né? E assim, eu sei, termino o culto, eu sei que a irmã está cansada. Sei que se a gente for sair para algum lugar toda vez, eu sei que ela vai estar cansada. Então assim, vai para casa, lá em casa a gente joga ele no chão, ele fica brincando, correndo. E isso, tem mais liberdade. A gente tinha essa questão de sair muito, né? A gente não tinha filhos, né? A gente saía bastante, sempre passeava. Ficava até tarde na rua. Isso, Tipo assim. isso. Bora aproveitar hoje, viu, Dallas? Gente, Aproveitem. porque outro dia eu tava pronto, eu tava viajando uma das nossas andanças para Parnaíba, a gente sempre vai. Na volta a gente vinha só, não sei se ela lembra, eu falei, princesa, vamos aproveitar o hoje. Porque necessariamente vamos ter que mudar. Não é saudável para uma criança crescer nessa vida louca de sem rotina, sem horário para começar as coisas, sem horário para terminar. E um amigo meu, um dia desse, ele se explicando demais, né? Eu falei, cara, tu não precisa se explicar para mim, cara, eu entendo. A gente tinha marcado uma programação bem legal e tudo, e pã, cancelaram. Aí ele foi, Ágabo, Aí ele começou, Ágabo, me perdoa, entenda que você ainda não é pai, entenda que ter filho, você planeja uma coisa e sai outra, entenda que o filho está tranquilo aqui, demorando, ele começa a chorar e o dele é recém-nascido. Eu falei, não, cara, não precisa me explicar nada, eu entendo demais, e a gente vai passar por isso também. E existe essa questão dos pais entenderem que eles têm que ter um tempo de descanso também, né? E aí é que entra o lar, né? Eu vejo que o lar, ele entra aí, né? Um local de refúgio, né? Não, bora para casa, vai dar certo. E vai chegar o tempo, e chega Não, o tempo o programa passado, a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre o conforto do lar, né? Que às vezes você tem uma casa que não lhe traz o conforto, que você nem tem vontade de voltar para casa, né? E vocês já falavam, não, que quando estão cansados já vão direto para casa. Então isso é até algo interessante, porque às vezes a casa, a gente não se preocupa em colocar o conforto necessário dentro da nossa casa e não gera assim, essa satisfação, essa vontade, esse anseio de estar em casa, né? Eu lembro que, antes do irmão Gardenilson cortar, eu lembrei agora do seu pai, né? Que o Senhor, ele tem planos bem maiores, né, do que os nossos, né? E um dia ele falou para mim, inclusive pouco tempo antes dele falecer, né? Falei, meu genro, é o seguinte, ó. A minha filha tá aí, tua mulher criada. Ela já tem um ofício já. O meu menino já tem aí, tá estudando, ele já quer área pública. Tá aí, vou dar o apoio. Esses meninos estão tudo criados. Eu vou me aposentar e agora eu vou carregar a dona, ele chamava Dona Miriam, né? Agora eu vou carregar a Dona Miriam para tudo enquanto é lugar, vou passear, não vou perder BO, não vou perder mais convenção, não vou perder mais nada. Vai, só nós dois. E o Senhor levou os dois, né? Estão no melhor lugar possível. Mas os pais, chega o momento da colheita também, né? Que os filhos estão criados e tá tudo, aí tem aquele tempo para os dois, né? E eu acho que paternidade e maternidade, vocês vão concordar, que a gente não é pai, vocês não são mãe, mas são filhos, é sacrifício, né? Eu acho que é uma palavra que bem define sacrifício, né? Até o pensamento da gente em questão nossa mesmo, ela muda, né? Eu estava andando com o irmão Juliano. Sim, sim. E eu levando ele de moto, né? E ele olhou e disse, o pastor anda de moto devagar demais. Mas assim, a gente anda e diga, pai, se eu me acidentar aqui, se acontecer alguma coisa comigo, meus filhos, quem é que vai criar meus filhos? A gente pensa isso. E tem essa questão, mas por outro lado também, outro dia a gente ficou sozinho, dormindo na casa da mãe dela. E a gente ficou em casa sozinho, mas a gente chega em casa é um vazio.
A gente olha pra que é um silêncio, ninguém faz nada, ninguém vai brigar com ninguém. Fala aí a frase que Não você tem fala. ninguém pra separar Fala aí a frase que você fala. do que. De perto. De perto faz falta e de longe faz. Não. De perto faz raiva e de longe faz falta. Assim, é uma mudança 100%, a mudança de vida. Você vai fazer, você faz um planejamento, mas pensando nas crianças. Fazer um planejamento antes. Não, hoje a gente vai para tal lugar, depois daqui a um mês a gente vai para tal lugar. E hoje a gente já pensa nas crianças. Então, assim, a gente tem que fazer um planejamento que dê para contemplar a gente e contemplar as crianças. E principalmente eles. Como um dia eu tava falando para um amigo meu que tava noivo, Gabo, me dá um conselho. Eu falei, não sou bom de dar conselho, né? Nem tenho tanto estrada assim. Mas uma coisa que eu tenho que falar é, no dia que tu botar o anel no dedo, quer dizer que tu é casado. Ou seja, quer dizer que não é mais só você, não se trata mais só de você. É você e uma pessoa que está ao seu lado. Se não cabe ela, não cabe você. Se cabe ela, cabe você. Se ela está inclusa, amém. Se esse projeto ela não está inclusa, repense. Eu acredito, né, que quando vem os filhos, né, é a mesma questão, né? É a mesma questão. Eu vi algo aqui, André. Eu posso perguntar? Posso? O André, que inclusive puxa, né? Vocês falaram da diferença básica, né, de ter filhos. Não tenho filhos, hoje tenho, né? E eu tenho certeza, irmão Garden News, que vocês vão responder essa pergunta aqui, mas resumidamente porque eu sei que são vários testemunhos, mas eu pergunto para vocês, qual foi assim hoje a maior experiência que vocês já tiveram dentro do lar? Aí eu queria que os dois respondessem, né? Olha, eu vou passar agora para ele, e depois ele volta para mim. Passa e repassa. Primeiro as damas. Cavalheiro esse homem. Vou falar. Pronto. Assim, porque a maior é a responsabilidade, né? Assim, você vê tudo de uma maneira diferente. A visão muda completamente quando você tem filhos, né? E aí você passa a ser uma pessoa assim mais amorosa, né? Com as pessoas, com os filhos dos outros, né? Você passa a entender melhor, né? E assim, a questão da responsabilidade, quando fala assim responsabilidade, porque quando é só você e o seu marido, né, no caso. Então, assim, quando é nós dois, a gente faz ali os planos para nós dois. E eu digo assim, que... como é que eu posso dizer? A gente sabe que se der errado, não vai ferir muito, sabe? Mas, assim, quando a gente vê que algo que a gente planejou, como ele estava dizendo, não contemplou os meninos, né? A questão mesmo, a gente passou por um período financeiramente assim, difícil, né? Então, a gente olhar e não dar aquele suporte, não dar o que a gente queria, né? Ali. Eu falo não para querer dar tudo, todas as coisas, né? Agradar de todas as formas. Não falo nesse sentido. Mas viver bem, né? Na alimentação, em tudo, né? Então, quando a gente chega a um ponto que a gente não pode fazer isso, a gente fica naquela preocupação, né? E aí fica a gente naquela responsabilidade. É um ser que depende totalmente de mim, né? Então, eu tenho essa missão de cuidar, de dar esse suporte, e a gente, às vezes, se frustra por não conseguir dar esse suporte, né? E aí é muita responsabilidade, muita responsabilidade. Então, quando eu vejo, assim, às vezes, adolescentes, jovens, né, tendo filhos antes, né, do tempo, a gente fica assim, né, é uma pena, né, tá cortando ali uma fase da vida que, infelizmente, filho é uma bênção, né? Filhos são bênçãos, são presentes de Deus, são heranças do Senhor. E quando eu falo isso, porque realmente são bênçãos, são heranças mesmo de Deus. A nossa vida era assim, preto e branco, né? Ficou colorido, até as paredes lá de casa, né? Literalmente. Literalmente. Então, assim, era um mundo... E aí, hoje eu digo assim, eu não me lembro como é minha vida sem meus filhos, sabe? Então, vocês também vão entender, quando vocês tiverem filhos de vocês, vão entender. Vocês não vão lembrar de como é que eu vivia sem eles, né?
faltava alguma coisa. Chega um certo ponto que falta alguma coisa, né? A gente, quando passou 6 anos namorando, de casados, que a gente nós não conseguíamos Namorando, né? engravidar. E aí a gente sentia falta, né? De ouvir alguém chamando você de pai, de mãe, né? Eu, né, de chamar de mãe. Então, assim, a gente sente falta de algo no lar, né? E aí, quando vem os filhos no nosso lar, muda tudo, né? Muda tudo. A cama compartilhada é a melhor coisa que tem. Né? Eu digo assim, o marido que dormia rolando aprende a não rolar mais. Né? Então, o lar ele é totalmente modificado, mas assim, o ambiente fica mais gostoso, né? Então, é mais ou menos essa questão. E aí a questão do Ágapo falando de testemunho, e a Rony falou que a gente passou por um momento de... Assim, ela tinha encerrado o contrato, ela estava como professora substituta da prefeitura, e quando o Gael nasceu no dia 3 de dezembro, dia 12 de dezembro eu fui demitido. E assim, a gente passou por um momento assim, bem complicado, 2021, né? E um momento bem delicado, a nossa casa é financiada, e a gente atrasou algumas prestações, alguma coisa, foi bem complicado mesmo para a gente. E quando foi no final do ano passado, a gente estava conseguindo se organizar. E o Samuel, ele mentaliza as coisas e ele imagina tudo. E ele sempre dizia, papai, vai fazer meu aniversário assim, assim. E a gente ainda estava começando a se organizar. Ainda não estava 100% organizado. Então, assim, o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem tido dentro do nosso lar, até o salmista vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E em todas as áreas do Senhor, ele tem nos abençoado, assim, sempre dando esse cuidado. Graças a Deus, ele cuidou. O Samuel disse, não, eu quero assim, assim, assim. A gente não tinha condição de fazer. E o Senhor foi abençoando, trabalhando. E não só isso, mas sempre, em todas as dificuldades que a gente passou, nunca nos faltou nada. A gente sempre conseguiu honrar com o necessário e manter a tranquilidade. Porque quando a gente tem problema financeiro, atrapalha tudo, né? Principalmente dentro da família. Às vezes a gente olha para a criança ali, a gente quer dar uma coisa a mais, quer ajudar, chega naquela data comemorativa, por mais que a gente diga assim, não, mas isso aí chega ali um dia da criança, é besteira. Para mim, vai dizer isso para uma criança. Então, é complicado. Então, a gente sempre procurou fazer isso e o Senhor sempre tem sido fiel, como Ele de fato é, né? Conosco, sempre tem nos mantido, sempre tem nos sustentado. Às vezes a Rony olha para mim assim, a gente estava passando por esses momentos, e ela olhava assim e dizia, a gente tem que fazer isso aqui, como é que a gente vai fazer? Aí ela zangava, que eu dizia assim, vai dar certo. Aí ela olhava Mas o vai dar certo, eu queria Como que vai uma dar certo? alternativa também, né? No vai dar certo, eu queria uma alternativa. sei, E ele... mas vai dar certo. Eu disse, amor, eu queria pelo menos sempre deu uma palavra de conforto, de consolo, né? Se vai dar certo, às vezes não Mas consolava, né? graças a Deus sempre deu certo. Então, assim, na hora certa, o Senhor entrou com providência e a gente vê hoje, assim, o nosso lar, o Samuel. Eu tinha um pensamento diferente, que às vezes eu vou para o culto de quarta-feira, culto de doutrina no Tempo Central, às vezes a Rony fica com o Gael. E o Samuel agora, ele sempre quer ir, graças a Deus. Uma coisa que ele gosta é de estar na congregação, né? Ele vê a gente se arrumando, papai, eu vou pegar minha roupa. Aí vai lá, se arruma. E às vezes eu saía sozinho, porque eu não tinha como eu estar no púlpito, estar olhando ele. Agora eu já levo. Tem dia que ele fica correndo lá junto lá com o Lucas Maria. Ele fica na quarta-feira passada mesmo, eu subi e ele ficou lá embaixo, aí correu, aí daqui a pouco ele chegou todo suado, cansado. Ele disse, já estava correndo. Ele disse, não, papai, estava só brincando. Estava só brincando ali fora. Mas assim, eu já não quero mais deixar ele em casa. Assim, esse que Deus tem feito na vida dos nossos filhos, esse desejo de eles aprender de estar na congregação, de estar em comunhão com a igreja. Então eu vou levar. Nem sempre eu vou poder estar dando aquela assistência quando eu estou sozinho, mas eu sei que alguma coisa ele está aprendendo. Inclusive nesse dia que ele, nessa última vez que ele ficou correndo, já correu depois, porque quando a gente chegou, teve um ensaio do conjunto. Eu nem sabia que ia ter, do conjunto geral de crianças. Ele já ficou com as crianças lá, brincou. Na nossa congregação tem pouca criança, a gente sabe. Então, são poucas crianças da idade dele, né? A gente até estava conversando no ano passado, esse ano já chegou algumas mais da idade dele, porque as crianças que a gente tinha eram crianças de
8, 9, 10 anos, e ele ainda com 4 anos. Então não tinha ninguém na idade dele. Então, para ele ter comunhão com essas crianças, ele ia amadurecer antes do tempo. E mais um cuidado do Senhor para que também ele acompanhasse a idade dele. Não? Então, assim, esse cuidado que Deus tem de estar nos ajudando, ele já chega, eu acho muito bonito quando eles, né, em geral, ele e o David, tanto de vez visitante na igreja, tem um pregador, eles mesmos vão lá, pegam água, levam. Outro dia o pastor até parou a mensagem, no meio da mensagem, Samuel pegou o copinho d'água, levou para ele, o pastor ficou lá impressionado, parou a mensagem. E esse cuidado que Deus A tem gente pensa tido que não lá. aprendem, né? Mas eles vão vendo e vão aprendendo. Nosso pastor Alex falou até aqui no culto da família. Meu Deus, às vezes a gente pensa que esses meninos não estão aprendendo nada, mas estão aprendendo, né? Então, assim, é o cuidado de Deus. Eu me lembrei agora do Igor, né? O Igor é um cara, o Igor e a Amanda, né? Eles fazem parte do podcast também, né? A gente tá falando muito do Igor e da Amanda hoje aqui, né? É saudade, viu? Estão presentes. No meu caso não é saudade, não. Mas o Igor, ele é um cara que ele é um menino. Deu uma palavra aqui no culto de doutrina. Perdão, doutrina, estou profetizando, viu? Aí, ó, doutrina, ó, futuramente. Mas culto de família, né? Inclusive o André e a Clis fazem parte. Para mim, eu acho um desafio para vocês, né? Trabalhar a família ainda não sendo pais, né? Então, assim, é um desafio, né? Recém-casados, praticamente. Se casar no ano um pouquinho. Ela não muito feliz. Ela muito feliz. Mas, assim, o Igor ensina o menino no caminho, né? Eu achei tão interessante. Eu levei aquilo para mim e não tenho vergonha de dizer. Eu aprendi aquilo, nunca observei. Ele dizia, ensinar o caminho é dizer, ó, o caminho é aquele. Eu tô aqui em casa, ó, vá pra... Eu saí, né? Ele Eu saiu, perdi, perdeu a parte. Eu perdi, mas aí eu falo de novo. Mas pode falar a sua Eu falo visão. de novo, porque tivemos um programa atrasado. Veio uma amiga nossa que falamos sobre mesa posta, o que é, qual foi a experiência dela, e falamos um pouco. Não sei se falaram também quando eu estava aqui fora. Mas eu dizia que meus pais nem conhecem, né? Conheceram a minha mãe, meu filho que mesa posta, eu estou ouvindo falar. Eu falei, não, mãe, a senhora sempre fez. A senhora é meu maior exemplo, minha maior referência, porque a mesa tá naquele, não se trata do melhor copo, do melhor prato ou da melhor comida, né? Mas aquela comunhão que está sendo gerada, né? E ele dizia, ensinar o caminho, infelizmente, muitos pais ensinam a criança o caminho, não se firmam, né? E crescem sem temor à palavra, porque como se diz, meu filho, domingo eu vou dormir, mas vai ter EBD, vá. Meu filho, vai ter ensaio para as crianças, eu não vou, mas vá, a titia vem pegar. E ensinar no caminho é estar no caminho também, né? Já falaram também. Mas aquilo falou muito ao meu coração, né? Aí, irmão Gardenilson Marrone, eu fico vendo que tem muitos pais que abriram já mão, né? Abriram mão da igreja, abriram mão. Uns até, eu já falei com um amigo meu que se decepcionou, a igreja não cuida, não dá atenção. Eu falei, cara, esse papel não é da igreja, esse papel não é do Estado, esse papel não é do pastor, da líder de criança do teu filho. Esse papel é seu. A igreja ela é uma extensão, né? A igreja, a educação secular são extensões de uma base que deve ser sólida, né? Um lar edificado, né? E quando a gente vê de testemunhos, né? Porque a casa firmada na rocha, ela aguenta porrada, ela aguenta tribulações, né? Intempéries, né? Diferente da casa firmada na areia, né? Que qualquer vento vai lá e derruba, né? É muito gratificante. E para encerrar, né? Que a gente já está encerrando nossa pauta, não está na pauta, né? Mas eu vou acrescentar. Eu queria encerrar pedindo para vocês darem conselhos. O que é que vocês aconselhariam a um casal, assim, atitudes para tornar uma casa, um lar feliz? Né? Quais conselhos vocês deixariam? Dalit, transparecer que Jesus mora ali também conosco, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? A gente sempre ensina, a gente, como o Ágabo falou, a Dalit falou, né? Ensinar a criança no caminho, literalmente, né? E, assim, quando a gente ensina realmente nossos filhos, isso vai transparecer dentro do lar, né? O que ele aprende lá na igreja, as coisas positivas, as coisas que ele aprende lá, os ensinamentos que ele aprende na igreja,
vai transparecer dentro da nossa casa, né? Então, eles vão mudar a personalidade deles, né? O que nós não somos uma família diferente das outras, né? Nossa casa é uma família comum. Nós temos as nossas discussões dentro de casa, né? Nós temos nossos problemas em casa, como qualquer uma outra família, né? Então, assim, mas quando a gente, a gente estava dizendo, a gente estava com um problema financeiro, mas quando a gente ensina para eles que Jesus está no comando, né? Eles vão, nosso lar vai se tornar sólido, né? Então, quando a gente está ali numa doença, olha, Jesus é a cura. Jesus, ele vai curar. Hoje, o Samuel, ele já sabe. Eu passei, tem uma tontura lá em casa, né? Uma pressãozinha baixou a semana passada. E aí, ele já veio, mamãe, respira. Mamãe, vou fazer uma oração, tá bom? E aí, então, como eu estou dizendo, são coisas que a gente vê que a gente está ensinando correto, né? Que a gente está vendo que eles estão realmente aprendendo. Então, assim, quando a gente mostra para a criança, né, quando a gente ensina para a criança que Jesus, né, é o fundamento, é o começo, o fim de tudo da nossa casa, né, ele está ali, ele é o pilar, ele é a nossa rocha. Então, quando a gente ensina isso, né, o lar, ele é feliz. Pode vir qualquer, como o Ágabo disse, qualquer tempestade, qualquer dificuldade, eles vão entender que nós vamos vencer, né, que nós vamos passar por aquelas dificuldades. Como você falou também, né, que ensina eles a saberem que somos totalmente dependentes de Deus, né? A questão do conselho, o Ágabo falou aqui que não é muito bom de dar conselho. Também não sou bom, não, embora às vezes esse papel recaia sobre a gente, né, como líder. Mas a questão de estar presente com os filhos, eu preguei agora no último Dia dos Pais e a gente estava falando sobre isso, porque às vezes a gente como pai, como mãe, como pai principalmente, que a responsabilidade de sustentar o lar é do pai. E quando a gente fala em lar, tendo cada um com seus papéis bem definidos, a Bíblia ela traz muito bem isso, Paulo fala sobre isso e em outros textos da Bíblia também. A gente ter essa questão de olhar para a família, olhar, acompanhar, cuidar, porque às vezes a gente se preocupa em dar alguma coisa. Às vezes a gente tem uma carreira profissional boa, a gente tem uma carreira ministerial que impacta todas as zonas, as áreas da sociedade e a gente esquece de olhar para o nosso lar. Eu subiu ao meu coração o desejo de escrever sobre família alguns anos atrás. Eu comecei a escrever, depois eu parei e agora eu estou tentando voltar novamente. E é uma área que a Bíblia ela tem grandes ensinamentos. E a gente precisa olhar com muito cuidado para ela. Assim, os nossos estudos bíblicos voltados para a família eles é muito limitado. Então isso vai muito de dentro de casa. Quando a gente olha muito para essa questão de dar, de oferecer algo material, a gente às vezes esquece um pouquinho de olhar para aquilo que de fato a Bíblia tem, o que Deus tem de plano e de propósito para os nossos lares, né? O pastor David Merck, ele escreve num livro dele uma frase que o autor é até desconhecido, mas uma frase bem interessante, que ele diz que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. E nós temos que pensar isso. Então, assim, nós temos que olhar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, não apenas para dentro da nossa casa, até porque o conceito de casa ele é bem amplo, né? Constitucionalmente falando, a gente olhar para a nossa Constituição Federal, aqui nós estamos dentro de uma casa. Mas olhar para este conceito de lar, que eu digo que o lar não é nada mais, nada menos do que um lugar de amor e respeito. Pegando o acróstico de lar, né? Então, nós temos que buscar isso dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, construir lares que sejam sólidos. Como já citei aqui o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que constrói, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar a sentinela. E aí ele ainda vai dizer no versículo 2 que inútil será levantar cedo, dormir tarde, e a gente sofrer todas essas amarguras da vida e não olhar para dentro de casa. Vai ser inútil, vai ser vão, acaba sendo apenas vaidade. Então a gente tem que amar o nosso lar. A gente tem que gostar de estar no nosso lar, de estar com nossas famílias, de poder andar junto e de ser exemplo. Acima de tudo, ser exemplo. Para a gente tem esse papel de liderança, pela misericórdia do Senhor, é muito contraditório eu chegar para a minha congregação, pregar uma coisa, e meus filhos têm o entendimento que em casa eu não estou
vivendo aquilo que eu ensinei na igreja. Então é muito complicado. A gente tem que buscar essa questão de ser exemplo para os nossos filhos, de sermos estatutos, né, para que os nossos filhos vejam, como a irmã falou, Jesus, Deus através da nossa vida. Então esse é o conselho que eu deixo aqui, que nós tenhamos esse olhar de amor voltado para dentro dos nossos lares e edifiquemos os nossos lares com aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Amém. Eu quero dizer... Hã? Sim. Eu quero dizer que, já até agradecendo a vocês dois, dizer que eu estou maravilhado por esse papo que nós tivemos hoje. Tenho certeza aqui que nós saímos aqui aprendendo muito, né, sobre filhos, principalmente, porque aqui nenhum tem. E a gente ainda tem muita coisa para aprender, porque ainda não vamos chegar nessa fase. Não tem desculpa para errar, viu? Porque a gente tá recebendo cada lição. Estamos recebendo muita lição. Mas aqui sempre no final a gente faz um quiz de casal. São perguntas simples que vocês só vão dizer ele ou ela, né? E... Ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Aí vocês vão dizer se é ele ou ela. Quem come mais? Ele. Quem dorme mais? Ela. Ele. Então no impasse aí, né? Ele, eu olho o menino, eu passo na acordada. Quem é o mais estressado? Ela. Ela. Quem fala mais? Nós dois. Não, acho que ela fala mais que eu. Eu falo Mulher geralmente fala mais, né? Quem é o mais romântico? ele. Quem é o mais dramático? Eita. Empate técnico. Empate técnico aí, né? Quem é o mais bagunceiro? Ele. Com certeza ele. Essa aqui, viu? Quem cozinha melhor? Ele. Eita, irmão Gardenilson, viu? É? Sério? Seríssimo, viu? Sério. Só que assim, detalhe, a bagunça fica, viu? Eu sei como é. mas, Eu entendo como é. mas eu já disse pra ela que eu sou o cozinheiro. A parte de arrumação é do auxiliar. Né? A mulher, ela quer que faça e limpe na mesma da hora. Eu só limpo no final. Não, eu só sei Aí eu cozinhar nem se o fogão estiver limpo e a pia estiver limpa. Não vou nem falar nada. Fica na tua, Gabo. Quem é o mais teimoso? Ele. Quem disse eu te amo primeiro? Ele. Rapaz, irmão Gardenilson. Brinca não, viu? Botei foi fé, viu? Eu acho que aqui esse conselho já foi dado, né? Você Já. já fez a pergunta. E só tem essa última aqui, que é defina em uma palavra casamento. Só uma palavra. Defina em uma palavra o que é casamento pra vocês. Amor. Amor também. A primeira palavra que veio na minha cabeça. Amor. Pronto. Gente, quero agradecer a vocês por ter se disponibilizado. Inclusive, nem sei com quem vocês deixaram o filho de vocês. Estão aqui falando do filho de vocês e Estão onde por ali, estão, né? estão lá correndo. E assim, a questão dos filhos, eu estava falando aí que eu estava pensando, que eu comecei a escrever, depois eu parei e agora eu estou tentando voltar de novo. É um desafio a gente escrever sobre família, porque a gente tem que largar um pouquinho a família, né? É questão de buscar, de pesquisar, tá? Eu tenho principalmente pra gente que tem criança e nossas crianças são abençoadas, graças a Deus, são pentecostais. Alegre. Mas- costumo Gira falar, no são mar. Avivados. alegres, né? Mas São é alegres. É isso, É um somos desafio. gratos realmente pela vida de vocês, né? Por terem aceitado o convite. Amém. Eu acho que eu só via ele assim de vista, não conhecia ela, mas foi um prazer ter vocês aqui conosco. Como meu esposo falou, aprendemos muito, né? E vamos guardar essas experiências nos nossos corações e aprender quando tivermos os nossos, né, meu bem? Nossos filhos. Te prepara. Não Vem demora, coisa não aí. demora. Eu também quero agradecer a Rony, irmão Garden News, por terem vindo. Sei que foi difícil conseguir, assim, quem tem menina, trabalha fora, dirige igreja, é difícil arranjar um tempo, mas agradeço muito por vocês terem arranjado esse tempinho para vir aqui. E eu tenho certeza que esse podcast de hoje, né, vai servir não só para nós, né, mas para todo mundo que está na audiência, que vai ouvir, e vai servir de edificação para a vida deles também. Com certeza, só reforçando, agradecer. É sempre um prazer rever, né, irmão Gardenilson, Marrone, fazia um tempo já que a gente não tinha se visto. Mas é sempre bom ouvi-los, revê-los e dizer que nossa admiração por vocês ela é muito grande, né? Pela pessoa que vocês são, pelo tudo que vocês representam para a família de vocês, para os liderados na igreja e para uma legião de pessoas que tem vocês com certeza uma referência, né? Eu repito, digo, esse podcast tem sido uma bênção na nossa vida, porque o Senhor tem tocado a nós para falar sobre lar, né? Sobre ambiente, sobre família, sobre estar junto, sobre estar próximo, né?
E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Eu estou muito feliz mesmo. E, assim, fazer um pedido que a gente vem falando, né, para todos que estão assistindo. Lá no Parque Sul, olha, tem um podcast ali dos meninozinhos ali que estão falando lá. Vai lá, Benção Cast, lá no YouTube. Tem outros episódios também. E, assim, a gente está tentando aqui trazer pessoas que contribuam de fato de verdade, né? E, com certeza, vocês foram escolhidos a dedo. Muito obrigada. E fomos edificados realmente com toda essa conversa, né, aqui descontraída. Agradeço demais. Pode falar. É porque eu ia já me despedir, né? Mas Não, pode falar. Não, assim, porque a gente recebe o convite, a gente fica assim muito honrado, né? Porque a gente sabe da seriedade, né, de levar a mensagem para outras famílias, né? E assim, quando eu recebi o convite, a gente baixa aquele nervoso, né? A gente fica preocupado no que falar, como é que vai ser. Mas assim, eu agradeço demais pela oportunidade que foi nos dado, porque isso faz nos sentir que nós estamos no caminho certo, né? Que nós estamos cumprindo a nossa missão. Então, desde quando Deus nos uniu, né? Ele nos uniu com esse propósito, né? De abençoar outros lares, outras famílias, né? Então, depois de muito tempo, né? Assim, vai ver 12 anos de casados. Então, a gente poder compartilhar isso, né, na rádio, a gente fica muito feliz mesmo. Então, eu agradeço demais pelo convite, né? E a Dalet, o Ágabo, que para nós, assim, nós temos assim um carinho muito, muito grande mesmo, muito especial por eles. E eu não vou chorar, não, porque eu falo assim. Permitido aqui, viu? Porque assim, é o carinho mesmo, irmão mais chegados, né, mesmo. Amém. Bem mais chegado mesmo. Então, eu agradeço, né, a Deus pela oportunidade de ter conhecido vocês, né, porque a gente também aprendeu bastante, né, com vocês no tempo que passaram ali. A gente acompanha, a gente vai seguindo nas redes sociais, né, a gente não perdeu ainda esse contato, né, Dalit? Então, assim, isso é importante. Então, eu agradeço demais porque Deus... Pastor Luiz, de vez em quando me dá um puxão de orelha pra me andar lá. Eu ando mais na sede, né? Por isso que eu acabo não vendo tantos vocês, que eu vou mais na sede, né? Mas de vez em quando o pastor a Luiz me dá um puxão de orelha. Nunca mais apareceu, né? Então, assim, é um casal que a gente tem total admiração. Amém. Uma admiração muito grande mesmo por vocês. Por tudo, né, que vocês são. Às vezes eu olho e digo assim, meu Deus, eu queria ser assim pelo menos 10% do que a força que vocês têm, né? Então, acaba que a gente fica também, né, sentindo assim, eu tenho que ser crente igual eles, sabe? Tendo a força, a fé, né? Deus vai nos ensinando através da vida de vocês, viu? Deus abençoe. E vocês também. O André, eu conheço o André também só de vista, porque o André é amigo do Jefferson Diego, né? É meu primo. É teu primo? É. E aí, vocês andam muito juntos, às vezes, né? Eu vejo assim as fotos, mas nunca a gente conversou, né, André? Conhecendo de vista já Tá tá muito muito ali, bom, né? não vale muito a pena, assim. Era frequente, Tá né? muita Mas não confiança queima não, meu, né, não queima Era meu filme frequente aqui na no Vila todo mundo. Concórdia, André. Só de vista mesmo. Então, eu também agradeço a oportunidade de Deus estar nos dando de conhecer vocês. Que Deus abençoe a união de vocês. Continue acrescentando amor, tá? No lar de vocês. 4. Vocês 2. Você fala 2 casais, né? Vocês 4. Deus acrescente mesmo muito, muito amor na vida de vocês. É o que a gente não pode deixar faltar, né? A gente sempre encerra com a oração, mas antes, só dar os avisos aqui finais, né? Na As hora. considerações finais. As considerações. Aviso da semana. Os avisos da semana. Dizer para você, querido ouvinte, que nós estamos finalizando esse podcast, né? Falamos aí de um assunto bem interessante. Nós ainda temos mais outro falando sobre lá, só que vai ser com todo mundo, né? E a gente vai dar o resumão aí de tudo que a gente aprendeu. Promete, promete. Promete, vai ter muita coisa. Então, Quem quiser mandar a pizza, pode mandar, viu? E aí você assista também os outros episódios, foram episódios muito bons, excelentes. Trouxemos aqui convidados que com muita propriedade, né, para falar sobre os assuntos que nós trouxemos. No próximo mês, no mês de março, vai ser o mês das mulheres. E aí vai ser o programa só das mulheres. As mulheres que vão ficar aqui no comando. Os homens vão ficar de férias aí durante um mês. E vai ser só o programa das mulheres. E vai ter também, os temas vai ser direcionado para as mulheres da Bíblia, né?
Então, assistam nossos podcasts, os outros episódios. Também dizer para vocês que a promessa também de ir para o Spotify vai sair, em nome de Jesus. E também, em nome de Jesus, vai chegar nossas câmeras. Vamos ficar orando aí, porque a gente está aqui só com uma, mas em nome de Jesus vai chegar as outras. O irmão Gadenilson vai orar encerrando, né? Orando aí por todas as famílias, todo mundo que está assistindo esse podcast. Pode ser que você não esteja assistindo ao vivo, mas que você vai assistir depois. Tenho certeza que você será bem edificado. O Gadenilson, com a oportunidade. Amém. Eu também quero agradecer antes de